Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor André e hoje na aula de número 35 nós vamos estudar a energia mecânica, mais especificamente trabalho, potência e rendimento. Então vamos lá, o que seria energia? Bom, temos aqui a representação aqui na cultura pop, de várias representações da energia, mas de fato, o que seria energia? Bom, nós cientistas acreditamos que no início dos tempos, havia apenas energia, e essa energia se condensou em matéria. Essas coisas concretas, os corpos, eles são formados por partículas menores. E ainda assim essas partículas são formadas por partículas ainda menores. Até que a gente pode chegar num ponto de confundir a nível atômico algumas subpartículas com a própria energia, devido às características e às propriedades de cada uma. Bom, no vídeo aí está mostrando aí o exemplo de uma bomba atômica, que libera uma quantidade absurda de energia. Bom, isso daqui é somente com a fissão nuclear, tá? Que é um processo em que um átomo, um elemento, se transforma em outro. E somente pelo fato de romper essas estruturas, libera-se essa quantidade estrondosa de energia. Então o que a gente pode concluir? Que a matéria, a própria estrutura atômica, é puramente energia. E tudo que existe, que permeia a matéria, é energia. E também o espaço entre a matéria. Então, inclusive agora, o espaço entre eu e você tem energia aqui no meio. E até mesmo no espaço vazio nós podemos encontrar essa energia. Bom, acreditamos que essa energia é um número finito no universo, tá? Mas que a gente não consegue calcular. Nossa tecnologia ainda não permite calcular ou mensurar quanto que tem de energia em cada matéria. Bom, no momento nós vamos nos ater apenas a estudar a energia ligada ao movimento, que é a energia mecânica. Então, para definir melhor o conceito de energia, a gente usa que a energia não tem uma definição específica, mas que ela seria aí a qualidade, ela está associada à capacidade de produzir alguma ação. E nesse caso, no nosso caso, essa ação não seria da bomba atômica, seria a ação de movimento. Tudo bem? Teve um cara, esse colega aí, é o Lavoisier, e ele deduziu um princípio muito interessante, segundo a energia, em que não se pode nem criar energia, e nem pode destruir a energia. Ela sempre está por aqui, ela sempre vai permear o universo. A única coisa que acontece é que ela muda de um estado para outro, ela muda suas características, mas ela sempre, a gente sempre vai conseguir ver essa transformação, mas não tem como a gente criar do nada nem destruir a energia. Bom, ela se manifesta de muitas formas, como por exemplo, calor se transformando em eletricidade, a energia luminosa se transformando em energia térmica e por aí vai. Podemos classificar aí em dois tipos, energias renováveis e não renováveis, em que as energias renováveis são aquelas de energia limpa, são as que a gente acredita que teremos aí, a fonte vai ser eterna, praticamente eterna, como por exemplo a luz solar. Não que o Sol vai durar para sempre, mas comparado com o nosso tempo biológico, com certeza é uma energia praticamente infinita, já que nossa existência é muito pequena comparada com a de uma estrela. E energias não renováveis a gente classifica aquelas que vão acabar, que a gente já espera que acabe, por exemplo, os combustíveis fósseis, o petróleo e carvão, enfim. Nós podemos classificar a energia também de outra forma, com relação às suas características, suas manifestações. Então nós temos aí, por exemplo, a energia solar, que vem do Sol, a energia eólica, que é a energia dos ventos, energia nuclear, como a gente já viu o exemplo ali da bomba atômica, energia térmica, que está aí, que está no nosso fogão, enfim, que a gente usa para aquecer, energia sonora, energia luminosa, que é a luz, energia bioquímica, que é aquela que nós nos alimentamos, é a energia que está armazenada aí em forma de gordura, e infinitos outros tipos. E a gente vai estudar somente a energia ligada ao movimento, que é a energia mecânica. Então, qual seria a definição da energia mecânica? Energia mecânica é a capacidade de produzir trabalho mecânico, ou seja, movimento. Grava essa palavrinha aí, trabalho.
Só citando, tá, pessoal, existem dois tipos de energia, tá? Duas formas de energia mecânica, que é a energia cinética e a energia potencial. Tá? Esse daqui a gente vai estudar na nossa próxima aula. Por enquanto, basta citar ela, né, para você saber que a gente vai aprofundar o nosso conceito aí dentro de energia mecânica. Mas definição, ali tem uma palavrinha, né, produz trabalho. Mas o que seria trabalho? Bom, trabalho é a variação da energia mecânica. Aí parece que é meio redundante, né? Espera aí, energia, capacidade de produzir trabalho. Trabalho é a variação da energia. Então parece que eu estou indo e voltando. Como é que eu diferencio os dois? Bom, como eu já disse para vocês, é impossível a gente mensurar a energia presente num corpo. A gente só consegue olhar para a variação dela, apenas para a variação da energia. Como assim? Por exemplo, se eu decido andar de bicicleta, né, eu tenho uma energia específica e quando eu faço o ato de andar de bicicleta eu vou gastar energia. Né? E a gente associou essa palavra realmente com trabalho. Eu estou exercitando, né? Estou fazendo um trabalho. E quando eu faço um trabalho, essa energia é dissipada para o ambiente, né? Ela se transforma em outros tipos de energia e eu volto para casa um pouco mais magro. Ou seja, eu gastei minha energia. Essa quantidade de energia que eu gastei, eu consigo calcular. E a gente chama isso de trabalho. Então, trabalho é a medida da variação da minha energia. Tá bom? E energia é essa capacidade que eu tenho de realizar alguma ação. A capacidade que eu tenho de realizar trabalho. Beleza? O trabalho ele é usado com essa letra aqui, né, que é o tau. É uma letra grega. E também pode ser representado pelo W. Tá? Esse W aqui é uma nomenclatura mais antiga. Geralmente a gente vai usar aqui o tau, que também é do livro de vocês que a gente está acompanhando. Bom, trabalho. Do ponto de vista mecânico, então, o trabalho é o produto de uma força aplicada contra uma resistência pelo deslocamento da resistência na direção da força. Como assim? O que está escrito aí, meu Deus? Espera aí, vamos lá. O trabalho ele é proporcional à força que você aplica para realizar esse trabalho e ao deslocamento que você emprega nesse trabalho. Tá? Essa forma está um pouco complicada porque tem um cosseno de θ que eu já vou explicar para você o porquê que tem um cosseno de um ângulo. Mas, basicamente, o trabalho ele é proporcional à força que você faz e ao deslocamento. Vou pegar um exemplo simples. Se você quer mover, por exemplo, uma pedra de um lado para o outro, né, qual que você realizaria mais trabalho? Qual que demandaria mais gasto energético? Se você fizesse muita força ou pouca força? Se a pedra fosse pequenininha ou se a pedra fosse grande? É claro que se a pedra fosse grande, né, você ia exercer mais força, ia gastar mais energia, ou seja, o trabalho ele é maior. Nesse caso, o trabalho ele é proporcional à força que você está aplicando. Né? E também ao deslocamento. Qual que você gasta mais trabalho? Levar uma pedra, carregar uma pedra em 1 metro de distância, né? Ou carregar uma pedra por 100 metros de distância? É claro que carregar numa distância mais longa você vai gastar mais energia, então o trabalho vai ser proporcional também a esse deslocamento. Tá? E o que seria o cosseno do ângulo? Esse é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Essa é uma fórmula geral que vai valer para todos os trabalhos. E existem alguns casos em que o trabalho aparece positivo, negativo e igual a zero, né, que é o trabalho nulo. Para não ficar muito poluído aqui o slide, tá, eu vou separadamente falar de cada um. Vamos começar pelo mais fácil aqui, que é o trabalho positivo. Bom, o trabalho positivo, a força aplicada é quem produz esse movimento. Tá? Essa força aqui vai produzir o movimento, já que a gente está falando de energia mecânica, né? E trabalho mecânico, ou seja, movimento. Tem um exemplo aqui que é um exemplo específico, tá? Em que nós temos a força, né? Eu quero mover esse quadradinho aqui, então vou aplicar uma força para deslocar ele de um ponto até outro. Então temos aqui a distância, né? Ou deslocamento feito por esse quadradinho. Bom, esse ângulo, como eu já havia explicado, é o ângulo formado entre essa força e o deslocamento, o vetor deslocamento. Nesse caso aqui, ó, da bola, por exemplo, o vetor deslocamento ele aponta para a direita, né? E a força, que é uma força constante, também aponta para a direita. O ângulo formado entre os dois é zero, né? E bate com a nossa fórmula geral, porque o cosseno de zero é igual a 1. Sabendo que o cosseno de zero vale 1, 1 que multiplica qualquer coisa, nós simplificamos essa fórmula e temos aqui que o trabalho vai ser apenas força vezes o deslocamento. Né?
Bom, para um caso mais genérico, digamos que eu tenho uma força qualquer, né? Essa força qualquer em qualquer direção produz um deslocamento aqui nesse bloco. O que eu vou analisar dessa força qualquer? Eu vou analisar o ângulo formado entre eles, tá? Entre o deslocamento e a força. E aqui vocês vão ver, tem uma relação, porque essa força aqui, parte da força que eu estou fazendo, eu vou usar para poder mover, né, esse objeto para o lado. Então, parte da força que eu estou aplicando, ela está aqui no eixo paralelo, vai ser aquela que vai ser necessária para mover. E parte da força que eu estou aplicando vai se perder, porque eu estou aplicando para cima, e para cima não adianta, não movo, né, o bloco se eu tiver a força para cima. Então, estou olhando apenas a componente na horizontal. Né? A gente estava fazendo isso no plano inclinado, e a gente chamava essa componente na horizontal de Fx, não é isso? E nesse caso, o Fx, agora explica por que o do cosseno. Por que cosseno? Né? Porque é a componente horizontal de uma força qualquer. Está aqui. Então, na fórmula, para não colocar Fx, né, aqui, né, seria Fx vezes d, a gente simplificou e colocou apenas força vezes cosseno do ângulo. Tudo bem? Então, a gente, quando vai realizar trabalho, né, o trabalho que a gente vai calcular é aquele necessário para produzir o movimento. Aquele que é desnecessário, a gente vai desprezar. Tá bom? Existe uma maneira de decorar essa fórmula, né, que é assim: o trabalho fede e coça. Tá bom? Então, decora aí: o trabalho fede e coça. E a gente vai usar essa fórmula para todos os casos. Nesse caso, o trabalho vai ser positivo, ele vai ser sempre positivo, porque aqui a força vai apontar para o eixo positivo e o deslocamento também. Vamos ver o caso em que ele é nulo. Muito bem, ele vai ser zero quando? Quando que ele vai ser zero? Eu já acabei de explicar, né? Quando a força que a gente fizer for perpendicular ao deslocamento. Veja que a força aplicada aqui não influencia de maneira nenhuma o movimento. Né? O bloco está indo aqui na horizontal, né? Ele está indo para a direita. Então, se eu aplicar uma força para cima ou uma força para baixo, né? Que é a força peso, eu não vou alterar esse estado de movimento aqui. Ou seja, o trabalho realizado para ele se deslocar de um lado para o outro vai ser igual a zero. E obedece à relação matemática, né? Uma vez que o cosseno de 90, né? O cosseno de 90 graus, que é o ângulo, né? Que eu estou aplicando aqui, vale zero. E zero que multiplica qualquer coisa é zero. Então, nós temos aqui três casozinhos, né? Em que a força sempre vai ser igual a zero. Eu destaquei o sempre aqui porque o aluno fica com medo, né? Vê um item lá, vê a palavra sempre, já marca como errado. Não, nesse caso aqui, sempre que eu tiver um ângulo de 90 graus, né, o trabalho vai ser nulo, vai ser igual a zero. Tudo bem? Vamos ver então quando o trabalho é negativo. Quando que isso vai acontecer? Vai acontecer quando a força que eu estou aplicando ela é contrária ao movimento, então ela retira a energia do sistema. Tá? Nesse caso aqui, repare que a força aponta no sentido contrário ao deslocamento e o ângulo formado entre eles é um ângulo de 180 graus. Lá pelo ciclo trigonométrico, a gente sabe que o cosseno de 180 vale menos 1. Então é óbvio que esse trabalho aqui vai ser negativo. Né? E nesse caso aqui específico, né, que é a força de atrito, ela sempre vai ser negativa. O trabalho da força de atrito sempre vai ser negativo, uma vez que a força de atrito sempre aponta no sentido contrário do movimento. Tá bom? Sempre atua no sentido contrário à tendência de movimento, para ser mais específico.